podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. Bom, hoje estamos gravando um episódio super especial. No espírito de fechamento de fim de ano, vamos nos render a tradicionais retrospectivas e relembrar alguns dos melhores momentos e conversas que tivemos em 2023. Mas antes de começar, gostaria de agradecer a todos que participaram de alguma forma dessa incrível jornada que foi a nossa temporada de estreia. Muito obrigado ao parceiro de bancada Tomás Gomes, a toda a equipe de jornalismo e produção da MIT Technology Review que está por trás do nosso Energy Center, e principalmente você, ouvinte, que no final das contas é a nossa razão de existir. E para participar desse momento Recordar é Viver, mas sem nunca deixar de olhar para o futuro, tenho mais uma vez comigo meu companheiro de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Pessoal, tudo bom? Como o Hudson falou aí, obrigado pela audiência nessa primeira temporada. E vamos para mais um, para o último do ano, né, Hudson? Isso aí, vamos lá. Bom, Hudson, para a gente organizar a nossa conversa por aqui, tentar fazer uma retrospectiva um pouco mais estruturada, eu acho que a gente pode dividir a nossa conversa em algumas categorias aqui, né? Uma espécie de melhores do ano. Acho que melhores talvez não seja a palavra certa, mas algumas conversas e benchmarks e exemplos que marcaram a gente ao longo desses episódios, né, pessoalmente. Alguns destaques mesmo. De todas as startups que a gente falou até aqui, né, ao longo desses 24 episódios, a gente comentou e apresentou diversos exemplos, acho que talvez dezenas, né, de startups tanto no Brasil ou no mundo que vem fazendo um trabalho de alto impacto na transição energética. Qual dessas conversas te marcou mais? Legal, Tomás. Eu vou usar a tradição lá do nosso Energy Beats. Em vez de falar um, falar dois. De vez em quando a gente fala um, de vez em quando fala dois. Mas eu gostaria de destacar uma em cada categoria, né? A gente na área de energia sempre tem aquela discussão, né, das startups mais digitais, das startups de deep tech, que são, né, envolvem ativos físicos. Então, o meu destaque do ano para a categoria Deep Tech foi o episódio 6, né, em que a gente teve uma conversa com o professor Marcos Vinícius, professor e empreendedor, né, que fundou a Vicaflex, é uma startup que utiliza resíduos de xisto para poder fazer outros tipos de materiais, né? O Vicaflex é um material que pode ser usado em construção, em outras aplicações na indústria de óleo e gás, ou seja, recupera resíduos, um grande poluidor, e faz um super material com várias aplicações, bem no espírito Deep Tech. E também gostaria de destacar, aí no campo das digitais, a Lemon, do episódio 13. Foi super legal a conversa com eles, né? Uma startup muito baseada num modelo de negócios diferente, mas usa muita inteligência artificial, muita tecnologia da informação, né? O pessoal geralmente confunde tecnologia com tecnologia da informação, são coisas diferentes, né? Andam juntos, mas usam muita tecnologia da informação, machine learning, para de fato fazer uma experiência descentralizada aí no campo das startups de energia digitais. Então esses são meus dois destaques para essa categoria desse ano. E você, Tomás, quais são os seus destaques? Ou o seu destaque? Bom, eu vou puxar um pouco a sardinha para uma startup brasileira, né? Como você falou, a gente conversou com alguns empreendedores aí que estão fazendo um trabalho de alto impacto ao longo dos últimos episódios, mas teve uma conversa que acho que foi muito legal, acho que também pela solução das startups, como a gente falou, né? A gente terminei gostando muito dessas startups de Deep Tech aqui no programa, e a gente falou com o Fernando Destro, da IBBX, que eles estão fazendo aí um trabalho muito interessante de Energy Harvesting, a gente falou sobre eles, foi no episódio 8, né, foi ali no início de setembro que a gente teve essa conversa. Eu acho que vale a pena assim, por também ser, né, uma tecnologia aí que está assim, muito...
eles estão sendo muito pioneiros nisso aqui no Brasil, né? Tanto de usar o Energy Harvesting para fazer a reciclagem de energia, né? E também com tecnologias muito inovadoras e interessantes de mensuração de energia. E eu acho que é isso, né? Além de fazer essa reciclagem, essa coleta de energia no ar, literalmente, quase, a gente está falando aí de outra coisa, de um mundo de geração de reciclagem de energia sem fios, assim, né? Que também mudaria muito do que a gente entende, né? Pela indústria e por como o próprio cenário, né? Das cidades, das indústrias. Então, fica meu destaque essa conversa com o Fernando Destro, da IDBX, no nosso episódio de número 8, mas para quem for buscar ali no feed, a gente falou com ele ali, foi dia 6 de setembro. Excelente, Tomás. Bom, começamos bem. Agora a gente pode ir para a próxima categoria. Eu acho que a gente podia falar um pouco das tecnologias disruptivas. A gente tenta sempre, né, como é parte do editorial da Image Technology Review, antecipar algumas tendências e conversar sobre coisas que estão começando agora, ainda não são totalmente difundidas para o público geral, né, mas a gente gosta de comentar, antecipar tendências, né? A gente falava aí de inteligência artificial generativa muito antes do ChatGPT chegar, né, como uma tendência que estava vindo. A gente está fazendo a mesma coisa na área de energia. Então vamos lá, quais são seus destaques de 2023 para a categoria tecnologias disruptivas? Bom, o meu daí vai para fusão nuclear, né, que a gente falou aqui. A gente gravou 2 episódios sobre fusão nuclear. A gente gravou um em agosto, foi o episódio 5, né, que a gente estava falando sobre as novidades da fusão nuclear. A gente estava falando lá dos avanços do Lawrence Livermore Lab. E a gente também gravou outro episódio sobre fusão nuclear ali no dia de outubro, né, que foi o nosso episódio 14. Eu acho que é o destaque da fusão nuclear, né? A gente comentou isso nos 2 episódios, que por mais que seja, né, ali uma tecnologia que ainda está numa fase experimental, né, e pode-se dizer até embrionária, né, Hudson? Aí você pode até me corrigir se a gente estiver numa fase mais do que embrionária, mas assim, que a gente já teve alguns avanços, né, mostrando que é possível esse caminho. E a gente está falando de uma coisa que é de longo prazo, né? Principalmente para ser aplicado em escala, como toda tecnologia disruptiva, de hard tech, tem um ciclo de desenvolvimento e maturação muito longo. Mas aí a gente está falando de uma coisa que tem o potencial para literalmente mudar tudo, né? Mudar o jogo. Que a gente está falando de uma fonte de energia, basicamente uma fonte de energia infinita e limpa, né? Então, putz, quem não quer isso, né? E também com o potencial de mudar não só indústrias, como o nosso estilo de vida, o modo como a gente pensa em soluções, como a gente pensa em dados, como a gente pensa em consumo de energia. Então, acho que nessas aí tecnologias disruptivas to watch, né? Mesmo que sejam to watch, a longo prazo vale muito a gente destacar a fusão nuclear e continuar acompanhando os avanços que a gente vai ter no próximo ano e nos próximos anos. Com certeza é algo que vai continuar na nossa pauta no ano que vem. E você, Hudson, qual que é o seu best-of de tecnologias disruptivas de 2023? Bom, Tomás, o meu destaque na categoria tecnologia disruptiva foram os EV-Tools, né, que a gente falou sobre eles. São os veículos elétricos voadores que a gente comentou no episódio 16, né, que foi em novembro, no início de novembro, né, a gente falou bastante sobre eles, falamos sobre a corrida que está acontecendo por trás desses tipos de veículos, né, todo mundo acha que vai substituir, são os carros voadores, mas na verdade eles competem de maneira muito direta com helicópteros, né, com transporte urbano elétrico voador. A gente falou de várias startups e iniciativas, né, praticamente todas as grandes montadoras de aviões estão com iniciativas. A gente tem
a City Airbus, que é do grupo Airbus, tem algumas startups, a Joby, a Aviation, Volocopter, também a Jaunt, né, a Lilium, que está começando a produzir, todas com horizonte de já começar a sua operação comercial aí em 24 e 25. E também, né, nesse episódio a gente falou da IVE, que é um spin-off da Embraer, da nossa brasileira Embraer, também, que está super pioneira, super bem posicionada nessa corrida. Já viu acontecer há pouco tempo atrás a corrida dos veículos elétricos, agora com as grandes montadoras de veículos elétricos se destacando como as principais montadoras de automóveis, e a gente espera aí ver no futuro uma corrida dos EV-Tools, né, com uma brasileira aí muito bem posicionada nessa disputa, que é a Embraer. Então, meu destaque aí nessa categoria disruptiva são os EV-Tools. Muito bom, Hudson. EV-Tools realmente foi ali as conversas que a gente teve sobre o tema. Acho que foram também, tá aí nos meus top 5, 10, né, dessa primeira temporada. E aí, indo para a próxima, né, a gente falou muito também esse ano, e faz parte, né, eu acho que daí do nosso direcionador geral do podcast como um todo, que são as políticas públicas voltadas para o setor, né, e principalmente sobre essas possibilidades de colaboração entre agentes públicos, privados, a importância disso para a gente encontrar soluções inovadoras na transição energética, mas não somente na transição energética, como em qualquer avanço significativo que tenha um impacto ambiental, social e econômico. E aí, pensando, né, feito esse preâmbulo aí, eu queria saber qual episódio você destacaria nesse sentido, né, sobre colaboração entre agentes públicos e privados e criação de políticas públicas que incentivem novos caminhos de transição energética. Tomás, acho que para essa categoria eu não poderia deixar de citar o episódio 20, também gravado em novembro, aí finalzinho de novembro, quase dezembro, agora, bem recente, sobre o Rio Energy Bay. Né? O Rio Energy Bay é uma instituição, né, sem fins lucrativos, a nossa Backbone Organization. Ela foi criada no âmbito do programa MIT RIP, que é um programa de transformação do Rio de Janeiro no Vale do Silício da Energia e Sustentabilidade, ou seja, a gente trazia aqui para o Brasil, né, a liderança na discussão sobre transição energética, sobre todas essas funções, e o governo tem um papel fundamental na definição dessas políticas públicas. Eu tive a coincidência de liderar o RIP e digo que a gente está aqui hoje conversando, batendo esse papo muito por causa disso, porque a ideia de criar uma vertical de energia na MIT Technology Review, que inclui esse podcast e outras entregas possíveis, como edições especiais, artigos, etc., surgiu exatamente no âmbito do MIT RIP. Né? Uma das coisas mais importantes destacada como política pública para essa área não adianta você só fazer, você tem que comunicar bem. Por quê? Porque isso envolve engajar outros atores, né? Outras startups, outras grandes empresas, investidores, academia. Então você precisa se comunicar esse seu esforço coletivo para angariar cada vez mais apoiadores para essa nobre missão de transformação do ecossistema. Então, para mim, acho que o destaque em políticas públicas é o episódio 20 do Rio Energy Bay de novembro. E você, Tomás, qual é o seu destaque na categoria políticas públicas do nosso podcast? Bom, eu vou voltar lá atrás daí, falar sobre nossos primórdios do podcast, né? No nosso segundo episódio. Aí, para quem também quiser voltar, pode até ser interessante, né? Ver como o podcast foi evoluindo ao longo do ano, né? A nossa dinâmica aqui, que a gente estava ainda nas primeiras conversas, né? Definindo como a gente ia fazer dinâmica, os temas. E a gente gravou um que foi sobre a ARPA-I, né? Que é uma agência americana de energia que está aí moldando e ditando muitas dessas tecnologias que a gente está vendo surgindo por aí, né? De projetos. A gente falou muito daí também, não só sobre a ARPA-I nesse episódio, sobre a importância desse tipo de iniciativa, né? Como isso surge, no caso, o impacto global que essas soluções podem ter.
E a gente estava falando que é isso, né? Que na época ali, a Arpaí estava com um pipeline de conceder mais de 3 bilhões de dólares em financiamento para 1.400 projetos de pesquisa avançada em energia. E aí revelando tecnologias de alto impacto em diversas cadeias aí do setor, né? Desde a geração, da hardtech até a distribuição. Enfim, eu acho que aí fica uma conversa, um benchmark interessante até para a gente, né, entrar em 2024 sobre o papel do poder público na promoção da inovação e no desafio, e na resolução de desafios, de grandes desafios globais e para mapear oportunidades, né, também junto na iniciativa privada e principalmente aí tendo como principal stakeholder a sociedade e os consumidores finais. Então, fica aí, episódio 2, a gente gravou ali, quando foi que a gente começou mesmo, Hudson? Foi em julho, né, que a gente publicou o primeiro episódio, foi no dia 26 de julho, especificamente, esse da Arpaí. A Arpaí por dentro da agência americana que está moldando o futuro da energia. Pô, fantástico, Tomás. Acho que quase todas as suas indicações também seriam as minhas. Acho que foi. Realmente a gente falou de ótimas escolhas, episódios realmente bem diversos, que falaram de vários temas de uma maneira bem profunda e super legal essa trajetória. Mas para a gente fechar e agora ir para o Energy Beats, quais temas você está pensando aí para 2024? O que você sugere aí para o nosso público? E aí você fala os seus, eu falo os meus. Pode começar. Muito bom. Antes de falar o meu, eu também gostaria de deixar aberto esse canal, né, para todos vocês, todas vocês que estão acompanhando a gente, também para mandarem sugestões, né, seja via inbox, ou nas minhas redes sociais, ou no ou nas do Hudson, ou nas da própria MIT também, de temas que vocês gostariam de ver, né, os temas que vocês gostaram também ao longo do ano. Mas pessoalmente eu não tenho um tema principal, é mais um assunto, né? A gente sempre conversa aqui entre a gente nos bastidores, né? Os formatos que a gente pode trazer, os temas gerais, né? Os tipos de entrevistados. E uma coisa que eu estou pensando mais para os próximos meses aí é a gente trazer mais entrevistados, principalmente empreendedores brasileiros, founders de startups que estão fazendo um trabalho de alto impacto na transição energética e na indústria de energia como um todo, né? Então, eu acho que é isso. Não só startups de hard tech, né, de deep tech, mas também de softwares e empresas e ideias e projetos que atuem em diversas pontas da cadeia e que tenham boas histórias para contar, porque eu acho que também tudo que a gente está falando aqui, né, é um assunto que sempre permeia todas as nossas conversas, essa relação, né, entre empreendedorismo, inovação, soluções inovadoras, junto com todo esse movimento de clean tech, né, esse ecossistema que está se formando. Eu acho que é algo que eu gostaria de dar mais visibilidade. Tem sido conversas muito boas, assim, né? Até quando a gente desliga o microfone, às vezes, assim, a conversa se estende durante ali, mais de 1 hora até com esses founders, que tem sido uma troca muito boa e acredito que também traz aí bons exemplos para o mercado e para quem está ouvindo a gente, mostrando que é possível fazer um trabalho muito interessante, impactante aqui no Brasil. E dito isso aí, né, com essas perspectivas e é quase uma promessa para 2024, Hudson, que você está pensando que a gente ou discutiu ou não discutiu ainda em trazer aí para quem está ouvindo a gente, para quem já está acompanhando a gente para os próximos meses? Legal, Tomás. Eu vou trazer dois temas. Acho que esse tema dos empreendedores, acho que já temos um pré-acordo aqui com a nossa audiência, trazer mais empreendedores para contar a sua história, sobre suas tecnologias aqui no nosso podcast. Acho que podem esperar que teremos excelentes empreendedores brasileiros aqui batendo papo. E sobre os temas, eu gostaria de destacar dois. Um que é energia geotérmica. A gente esteve recentemente aí no evento Conexões para a Inovação da Petrobras,
falando com geólogos e geofísicos da Petrobras, que estão, sem dúvida, entre os melhores do mundo, os maiores ganhadores de prêmio da OTC, né? Desenvolveram, o pessoal sempre fala de rocket science, né? Relembrando a NASA como as tecnologias mais complexas do mundo, mas a nível de complexidade de exploração a 2.500 metros de lâmina d'água e quase 7 quilômetros de perfuração, é um nível de tecnologia similar. E a gente tem um potencial ainda de geotérmica, e tem outros países que têm um potencial enorme de geotérmica, quase como uma das principais fontes renováveis. Então vale a pena explorar o que está acontecendo nesse tema, que é pouco falado, e a gente gosta de falar de temas pouco falados hoje, que serão muito falados amanhã. E também falar um pouco de solar, né? A gente acaba falando sempre sobre energia solar em outros podcasts, existem avanços que estão acontecendo super relevantes, né, na área de fator de capacidade, algumas tecnologias de materiais, de aplicações de energia solar em outras áreas, mas a gente nunca fez um episódio focado só em solar. Então acho que vale a pena a gente pensar para o ano que vem um episódio focado que faça uma compilação de tudo que a gente falou ao longo desses outros episódios. Então essas são minhas duas promessas, né, para 2024. Acho que o final de ano é um momento bom para fazer promessa, mas a gente vai cumprir, né, não, Tomás? É lógico, a gente sempre cumpre por aqui. Eu tento cumprir, né? Bom, Hudson, como sempre aí, nossa conversa está muito boa, mas o tempo está acabando, o ano está acabando também. Então, tá na hora do Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, no Energy Beats de hoje, a gente vai fazer um formato um pouco diferente também, como foi o formato do episódio, e vamos relembrar os melhores ou os Energy Beats de destaque de 2023. Vou começar aqui com os meus, depois eu passo a bola para o Tomás. Eu gostaria de destacar o site do MIT RIP. A gente até mencionou aqui o episódio do Rio Energy Bay sobre políticas públicas, né? Eu acho que o site do MIT RIP, esse programa do MIT de aceleração de regiões empreendedoras, foi citado no episódio do Energy Summit, que é o nosso evento, e aí que é o grande destaque. A gente vai ter muito conteúdo aqui do podcast dentro do evento, falando sobre o evento, né? O evento que acontece em junho de 2024, foi o episódio 10. Então, o meu primeiro destaque no Energy Beats é o site do MIT RIP, que mostra como é que essa metodologia de conexões funciona, apareceu no episódio 10 do Energy Summit. E o meu segundo Beats de destaque do ano é o filme Guerra das Correntes, que a gente falou sobre ele no episódio 18, um episódio que a gente entrevista o Paulo Carvalho, né, o secretário da ANEEL, da área de P&D e inovação da ANEEL. O filme é super interessante, a gente sempre menciona aqui a parte de energia elétrica, conta uma história de bastidores de como a energia elétrica, a corrente alternada, se tornou o padrão atual, né, uma disputa em que o Nikola Tesla perdeu, mas depois o nome dele ganhou, né, se tornou o nome da principal montadora de automóveis elétricos do mundo. É um super cientista, é muito legal acompanhar como é que surgiu, né, o padrão de energia elétrica que a gente hoje tanto usa. Então, acho que no episódio 18 do nosso podcast. E, Tomás, quais são seus beats de destaque de hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que tem um assunto que é recorrente aqui, que a gente fala praticamente todo episódio, né? Principalmente quando a gente está falando de um panorama geral, de uma tecnologia, de uma nova tecnologia que está surgindo, né? Que ainda não chegou na escala comercial e global, que é justamente esse caminho, né? Entre o desenvolvimento de uma nova solução e a adoção, a evolução dela como uma solução, né, que possa ser incorporada em grandes cadeias de negócio e nas nossas vidas como um todo, né, e todos os desafios que envolve isso, né, para você formar essa cadeia de negócio, de inovação, dos ciclos, né, tanto de investimento como de solução e de
modelagem de negócio, né, que envolve muitas vezes uma cadeia muito complexa. E aí, dentro disso, tem um documentário que a gente já falou, a gente citou ele mais de uma vez até no Energy Beats, que é Quem Matou o Carro Elétrico. Ele apareceu no nosso primeiro episódio, na verdade, que a gente estava falando sobre o panorama global da transição energética, que foi ali no dia 19 de julho. E a gente também terminou falando sobre ele um pouco mais para frente, em agosto, quando a gente estava falando sobre o panorama de baterias elétricas e rede de recargas, né, dos veículos elétricos. É um documentário que fala sobre um caso real de um carro elétrico que estava sendo desenvolvido pela GM, e o documentário de 2006, e mostra, né, que apesar de ter sido uma ideia muito pioneira e à frente do tempo, e que viria também a se transformar no que a gente espera que se torne, que deve se tornar, né, o padrão da indústria automobilística nos próximos anos, mas que na época não deu certo, não foi para frente. Aí o documentário explica os bastidores, né, de todos os fatores que levaram ao GM EV1, que era o nome do veículo, não ser adotado como uma solução de massa ou mesmo uma solução comercial viável. E como sempre, né, eu acho que esses casos que eu não vou nem chamar de fracasso, né, mas de tecnologias que não se consolidaram, principalmente porque estavam à frente do tempo dela, eu acho que trazem aí lições e aprendizados muito grandes para o que a gente está pensando e trazendo agora. Então, eu acho que não só pelo exemplo em si, pela história, mas como aí um exemplo das dificuldades e desafios de tornar a ideia de alto impacto como soluções comerciais de escala de massa. Fica aí o meu beat de retrospectiva do ano, Hudson. Excelente, Tomás. Fechamos aqui até os Energy Beats de 2024. Bom, pessoal, esse foi mais o último episódio do ano do nosso podcast, do Energy Center, da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar nesses minutos e também os últimos meses com a gente. Desejamos um 2024 sensacional para todos. Acho que é um ano que promete muita coisa legal. E antes de nos despedir de 2023, aquele recado de sempre, né? Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast preferida e nas redes sociais. Tomás, mais uma vez, obrigado pela conversa. Hudson, obrigado pela conversa, por todas as outras aí ao longo dos últimos meses. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Novamente, toda a equipe que está envolvida aí nesse projeto, obrigado pela parceria. É isso aí, foi um prazer, ansioso aí para os próximos, e tem sido uma jornada incrível junto com vocês, como o Hudson já tinha comentado no comecinho. Então, obrigado por tudo, um excelente ano a todos, e a gente se vê em 2024. Obrigado, pessoal, e até ano que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.